O outro eles pensam que são ovelhas, e aí eles vivem como ovelhas mesmo. E é o que a Bíblia fala, assim como você pensa, você é. Eles estão pensando errado, é claro, né? Porque Deus não fez eles cachorro, nem ovelha. Lá em Provérbios, capítulo 29, verso 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Plano de dar a vocês a esperança e um futuro. Esses são os planos que Deus tem para nós. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher e fez os animais. Então, cada um tem o seu lugar, né? Se Deus te fez homem, não tem como você querer ser cachorro agora, nem galinha, nem ovelha, né, Gabriel? Não tem como. Então, observe que, pensa comigo, pensa aí 2 minutos. Que tipo de pensamento você vem cultivando? Pensa aí. Quais são os pensamentos que você tem cultivado nesses últimos dias? De raiva, de ódio, de angústia, de alegria, de tristeza, de querer ser um cavalo ou de querer ser um cachorro? Qual é a que você tá pensando? Você está pensando, nossa, eu vou ser um vencedor. Nossa, eu vou ser uma grande mulher de Deus, um homem de Deus. Não, eu sou um derrotado, um fracassado, não tenho jeito. Qual pensamento você tem cultivado nesses últimos dias? Amém? Quais são os seus pensamentos diários? O que você pensou hoje? Esqueci de pensar o que eu pensei. Nem sei mais o que eu pensei hoje. O que você pensou hoje? Nossa, hoje eu vou conquistar mais um dia. Hoje eu estou com raiva de fulano. Quando chegar lá, eu vou dar um soco nele. Foi o que você pensou? O que você pensou? Hoje eu estou com raiva de fulano. Chegar lá, eu vou pisar no pé dele. Vou cuspir. O que você pensou? Foram pensamentos positivos ou negativos? Pensa, gente, pensa. A sua vida não está sendo satisfatória. Comece a rever os seus pensamentos. Talvez não está nada bem. Para e pense. Comece a analisar qual tem sido os seus pensamentos. Porque eu acredito que essas pessoas aí, elas começaram a pensar, mas começaram a pensar da forma errada. E aí decidiram ser aquilo que elas pensam que são, sendo que elas não são aquilo. É cômico, né? É até engraçado isso. Os seus pensamentos são a chave do segredo para as suas realizações acontecerem. O que você tem pensado? Como tem sido os seus pensamentos? O que você tem nutrido nesses pensamentos? Lá em Mateus capítulo 6, verso 21 diz assim: pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Aí eu digo assim: aonde estiver os seus pensamentos, aí também estará o teu coração. Porque se você acorda de manhã com raiva, você vai passar o dia inteirinho com raiva, respondendo mal às pessoas, chutando as pessoas, né? Virando as costas. Por quê? Porque aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Aonde estão os teus pensamentos? Aonde que está o teu coração? Eu achei legal essa frase, né? Aonde a mente vai, o comportamento vai atrás. Porque nós falamos, aonde o boi vai, né? A vaca vai atrás. Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Uma coisa assim. E aí, é aonde a mente da gente vai, o comportamento vai atrás. Você vê que a mente dessas pessoas foram longe demais, né? Querer ser cachorro, ovelha. Deus me livre, querer ser cavalo. Já pensou? Não dá. Ficar andando de 4, machucando o joelho. Tendo que botar força, pular as coisas. Então, aonde vai a mente, os seus pensamentos, o seu comportamento vai atrás. Porque assim como você pensa, você é. O que você tem pensado a seu respeito? Se pensamos sem parar em algum injusto, em algo injusto que alguém fez conosco,
será difícil tratar essa pessoa com bondade. Olha que coisa forte. Se alguém te trata mal, qual o pensamento que você tem? E aí quando você encontra essa pessoa, como você trata ela? Bem? Oi, amigo! Não, né? Já criou ali uma repusa. Ah, fulano agiu assim, então eu sentava desse lado junto com fulano, agora eu vou sentar do outro lado, bem longe, que eu não quero nem papo. Não é verdade? Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles têm ação. Nós não percebemos, mas ele tem ação. E muitas vezes, queridos, nós não percebemos isso. Se nós pensamos em uma comida, geralmente nós acabamos aonde? Comendo. Porque você pensa e você age. Você fala assim, nossa, estou com vontade de comer um chocolate hoje. Aí você faz de tudo, né? Para o seu marido ou seu pai ir lá no supermercado comprar o chocolate. Porque você primeiro pensou nisso. Você primeiro desejou isso. Aonde estava o seu coração? Lá no chocolate. Ali está seu tesouro. Você está, meu Deus, eu quero comer chocolate, eu quero comer chocolate, eu quero comer chocolate. Até você comer o chocolate. Porque você estava pensando nesse chocolate o tempo inteiro. Pense no que você quer fazer. Porque seus pensamentos vão se tornar os seus atos. Assim como eu penso, né, logo eu ajo. Logo vem os meus comportamentos. O que você tem pensado nesses últimos dias? Você tem pensado em Deus, a glória de Deus vai ser derramada. Se você tem pensado em orar mais, Deus vai falar com você. Se você tem orado você tem pensado em buscar mais, vai vir mais da glória. Porque assim como eu penso, queridos, como os meus pensamentos estão trabalhando, assim eu vou agir. Assim vai ser o meu comportamento. Se eu venho para a igreja e não acho legal a igreja, alguma coisa me faz mal, ou alguém olhou com a cara ruim, no outro dia você tem um comportamento, você não quer vir mais. Porque assim como eu penso, eu ajo. Pensem em perdoar as pessoas que o magoaram, e você será capaz de perdoar. Sabe por que muitas vezes nós não perdoamos? Porque nós só ficamos pensando na situação ruim. Mas fulano olhou com a cara ruim para mim, mas fulano me ofendeu, mas fulano me machucou, mas fulano fez isso, mas ciclano fez aquilo. Quando você começar a pensar assim, eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar, Deus vai criar a situação para você perdoar. Porque assim como eu penso, eu sou. Se eu penso que eu tenho um coração perdoador, eu vou ser uma pessoa que perdoa. Se eu penso em vingança, eu vou ser uma pessoa que vai agir com vingança. Se eu sou uma pessoa amargurada e penso nessa amargura o tempo inteiro, eu vou agir com amargura. Vocês estão vendo como é importante os nossos pensamentos? Como é importante aquilo que nós pensamos? Pense em ser uma bênção para os outros e você acabará não sendo egoísta. Pense em ser uma bênção para todo mundo. Nossos pensamentos são poderosos e com a ajuda de Deus podemos pensar em coisas que nos beneficiarão em vez de nos prejudicar. Por isso que eu perguntei para você no começo, o que você tem pensado? Quais têm sido os seus pensamentos? Pensamentos bons ou pensamentos maus? Quando você começa a pensar assim, não aguento mais, não quero mais ir para a igreja, não aguento mais orar, é difícil orar, é difícil ler a Bíblia, você vai agir dessa forma. Porque são os pensamentos que estão governando você. Mas quando você começa a pensar, meu Deus, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso orar, eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso conhecer mais a palavra, eu preciso ter mais intimidade com o Senhor, o seu comportamento vai ser de acordo com os seus pensamentos.
E aí você vai pensar: eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou alguém que busco ao Senhor, porque os meus pensamentos estão ligados aos pensamentos do Senhor. Os meus pensamentos são bons. Você acha que uma pessoa que rouba, ela pensa o dia inteiro em quê? Em como roubar, não é? Em como que ela vai assaltar, como que ela vai abordar a pessoa, como que ela vai chegar naquele lugar, como que ela vai sair correndo, por onde ela vai sair correndo. São os pensamentos que ela tem. Pensamento de roubo. Se eu tenho pensamentos que quero mais de Deus, eu vou passar o dia procurando uma palavra, um cântico, alguma coisa que meu pensamento vá no encontro com Deus. Se eu quero ser melhor na minha escola, os meus pensamentos vão estar lá. Eu preciso estudar, eu preciso passar nessa prova, eu preciso ter mais conhecimento, eu preciso buscar mais. E isso gera atitude. Olha o que a filosofia fala sobre os pensamentos. Na filosofia diz: penso, logo existo. Porque o filósofo queria procurar, saber por que as coisas acontecem. E ele acabou descobrindo que ele pensava, então ele existia. Para nós é óbvio, mas para ele era difícil, porque ele estava procurando a solução. Hoje para nós é óbvio. A neurociência nos diz: pense e mude a sua vida. Porque quando eu penso, eu analiso a minha vida e eu posso mudar a minha história. Eu posso dizer: não são esses pensamentos que eu quero. Não esses pensamentos que vão entrar no meu coração. Não são esses pensamentos que eu vou permitir que rodeie a minha vida. Não são esses pensamentos que eu quero na minha casa. Não são esses pensamentos que eu vou viver. E a Bíblia diz, Provérbios 23:7, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Como que você imagina a sua alma? Como que você imagina os seus pensamentos? Como Deus vê os nossos pensamentos? Lá em João capítulo 6, verso 5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mar continuamente. O Senhor olhou para o homem e viu que os pensamentos do homem eram o quê? Mal. Foi assim que Deus nos viu lá no começo. Só que o Senhor tinha um plano, Graças ao plano do Senhor nós estamos aqui. Porque se não fosse o plano de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. A maldade do homem se multiplicará sobre a terra, pois os pensamentos de seus corações eram maus. Quando você pega Gênesis e Êxodo, Deuteronômio e Levítico, você vai ver ali como o homem era mau. Deus teve que instituir a lei e dizer assim: olha, homem não deve casar com homem, o homem não deve pegar sua sogra, lá fala, não deve pegar a cunhada, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Por quê? Porque os pensamentos dos homens eram maus. Os nossos pensamentos são maus. Se nós não tivermos cuidado com ele. Ele declarou que arrependeu de ter feito o homem na terra. Deus vai e fala: nossa, me arrependi de ter feito homem. E aí o que Deus faz? Ele tem uma providência, Por isso estava a terra corrompida e cheia de violência. Aí Deus vai lá no capítulo 6, do 11 ao 13, e diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os farei com a terra. Aí Deus vem, destrói tudo e começa tudo de novo com a família de Noé e com os animais que ele pediu para colocar na arca. Deus vem e começa tudo novamente. Lá em Tiago capítulo 1, do 13 ao 15 diz assim: quando alguém for tentado, nunca diga: essa tentação vem de Deus,
pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal, e Ele próprio nunca tenta alguém. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Estes maus pensamentos levam ao pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. Os nossos pensamentos nos levam a pecar. Isso é tão forte que quando você olha alguém e você fala assim, lá vem o antipático, ou a antipática, eu não aguento. Você teve um pensamento, não teve? E logo em seguida você tem uma atitude com esse pensamento. Você se afasta dessa pessoa. Quais têm sido os seus pensamentos? Porque a Bíblia fala que só de você... A Bíblia fala assim que quando um homem olha para uma mulher, ele já pecou. Porque ele já olhou e, claro, no seu pensamento, ele não só pensou, ele fez mais coisas no pensamento. Depois vem o ato, consumido do pecado. Mas eu quero mostrar para vocês que os nossos pensamentos, eles vão longe. E eles nos fazem pecar. O mal entra no coração, na mente, no pensamento do homem. Primeiro nós olhamos, pensamos e depois nós fazemos o ato. Mas tudo começa no pensamento. Porque primeiro você olha, depois você pensa. Você pensa se é bom, se é ruim, se é aceitável, se você vai fazer, se você não vai fazer. E como você pensa, você permite que entre no teu coração. Porque se alguém te ofende, você já pensou, nossa, fulano me machucou. Aí você deixou entrar pro coração. Você já criou uma mágoa. E dali você cria uma atitude. Você se afasta. Você fica longe. Você desiste. Por isso que a Bíblia fala que assim como eu penso, eu sou. Como que eu sou, muitas vezes? Mal. Esse pensamento contamina e seduz. E dá luz ao pecado. E o pecado consumado gera morte. O pecado começa, queridos, nos nossos pensamentos. Nos nossos pensamentos que começa o pecado. Eu não falo daquele pecado da imoralidade, da prostituição, da avareza. Não estou falando desse. Eu estou falando daquele pecado dos pensamentos. Que você permite que eles entrem na sua vida e que ele faça morada. Que é o ódio, é a raiva, é a amargura, é a inveja, é o distanciamento. São situações que você vê e pensa e se afasta. Quantas pessoas hoje estão afastadas da igreja? Às vezes por causa de uma palavra que ouviu, guardou, deixou ir para o coração e hoje não quer saber mais de igreja. Quantas pessoas estão distantes umas das outras, que eram amigos, familiares, por causa de pensamentos. Eu pensava que fulano era assim. Eu pensava que cicrano tinha pensado assim. Eu pensava que fulano achava assim. Eu lembro que nós fomos para o Espírito Santo. E foi o pastor Michel com a gente, a família, e foi um outro casal da igreja dele. E aí quando nós chegamos lá, eu falei assim, gente, nós vamos chegar, botar as malas no lugar e vamos para o shopping. Passear, é claro, E aí essa família foi com a gente. E aí a mulher falou assim para mim, nossa, quando eu fui a primeira vez na sua igreja, eu te achei tão antipática, tão metida. Falei, é normal, já acostumada. Tão chata. Mas meu Deus do céu, você não é nada daquilo que eu pensava. Porque ela teve um pensamento. Ela criou um pensamento. Porque assim como eu penso, eu sou. Então ela criou. Quando ela conviveu comigo alguns dias, nós passamos 15 dias, foi que ela viu que não era aquilo que ela pensava. Sabe, queridos, o pecado começa em nossos pensamentos. Às vezes nós até criamos, pessoas na nossa cabeça, sem conviver com a pessoa, sem falar com a pessoa, sem ter relacionamento com a pessoa. E criamos pessoas que não existem. E quando você começa a conviver com aquela pessoa, você fala assim, meu Deus, não é nada daquilo que eu pensei. Porque foi você que pensou. Porque assim como eu penso, eu sou.
É da forma que eu estou pensando. Eu tenho que tirar esses pensamentos. Eu tenho que ampliar os meus pensamentos. Lá em Provérbios 4, 23 diz assim: acima de tudo, meu filho, cuide do seu coração, dos seus pensamentos, porque dele depende toda a sua vida. Isso é forte, né? E é verdade. Dependendo dos seus pensamentos, vai ser o caminhar da sua vida. Vai ser o caminhar da sua história. Vai ser o caminhar da sua jornada de vida. Vai ser o caminhar daquilo que você quer conquistar ou não conquistar por causa dos seus pensamentos. O que você tem pensado? Como você tem pensado? Porque uma coisa é o que Deus pensa de nós, foi o que eu li no começo. Deus tem pensamentos maravilhosos sobre nós. Mas quais os pensamentos você tem sobre você mesmo? E quais os pensamentos você tem sobre Deus? Porque muitas pessoas acham que Deus é um carrasco, que Deus anda com uma chinela batendo toda hora, que Deus é autoritário, que Deus é mandão, né? Tem pessoas que não servem a Deus porque o pensamento de Deus é esse. Tem pessoas que acham que vão para o inferno o tempo inteiro porque não conhecem o Senhor. E quais são os pensamentos que você tem a seu respeito? Porque o pensamento que você tem a seu respeito vai depender toda a sua vida. Você vê essas pessoas que decidiram ser cachorro, a vida delas está condicionada a isso, a ser um cachorro. A vida delas está condicionada a ser um cavalo, porque elas pensam assim. Como você pensa sobre você mesmo? O que você tem pensado nesses últimos dias? Sobre a sua vida, sobre as pessoas que estão ao seu redor, sobre a sua história, sobre a sua caminhada, o que você tem pensado? Lá em Mateus capítulo 5, 28 diz assim: mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Porque são os seus pensamentos. Não está falando sobre você olhar uma mulher. Está falando sobre você olhar e desejá-la. Quais são os seus pensamentos? Ninguém pode impedir que o pássaro pouse na sua cabeça. Mas nós podemos impedir que ele faça ninho. A falta de perdão é justamente isso. Nós permitimos que ele faça o ninho dele. Nós permitimos que os pensamentos dele sejam maiores do que os nossos pensamentos. Aí vem a falta de perdão. Vem a falta de saber lidar com outros. Pense em Jesus, em sua mensagem de salvação. Elimine os pensamentos e decida entregar-se a Jesus. Você precisa olhar para o Senhor. Entregar os seus pensamentos para Ele. Porque os nossos pensamentos são maus. Os nossos pensamentos são de julgamentos. Os nossos pensamentos são de críticas. Os nossos pensamentos às vezes são de ódio, de raiva. Os nossos pensamentos às vezes são de vingança. Sabe, assim como os nossos pensamentos são maus, e eles podem trazer coisas más para nós, nós podemos também usar esses pensamentos para sermos curados. Os nossos pensamentos também podem curar. Porque o homem é resultado dos seus pensamentos. A nossa mente procura sempre concretizar aquilo que pensamos. Olha o que diz em 3 João capítulo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúdes, assim como bem vai a tua alma. Se nós enchermos a nossa mente, queridos, de pensamentos negativos, as coisas negativas vão acontecer. Se nós enchermos os nossos pensamentos de doença, as doenças vão vir. Mas se nós declararmos a cura, se nós declararmos a paz, se nós declararmos a graça, se nós declararmos a bondade de Deus,
esses serão os nossos pensamentos. E o nosso corpo vai receber isso. Sabe quantas pessoas às vezes estão com câncer? E elas começam simplesmente a colocar o seu pensamento no Senhor. E declarar que Deus pode fazer o milagre. O milagre acontece. Porque são os pensamentos. Assim como eu penso, eu sou. É claro que tem momentos que Deus não quer curar. Deus cura quem Ele quer. Nós temos que ter maturidade para entender isso. Mas muitos colocam os seus pensamentos no Senhor e Deus muda a circunstância. Porque Deus é um Deus que muda. Quantas circunstâncias Deus já mudou? Se os pensamentos ruins exercer poder e influência, então os pensamentos bons também podem curar e mudar as circunstâncias. Quais têm sido os seus pensamentos? O que você pensou hoje? Você pensou em coisas boas ou em coisas ruins? O que você pensou hoje? Trouxe para você alegria ou trouxe tristeza? O que você pensou hoje mudou o ambiente, o reino espiritual na sua vida? Ou nada aconteceu? Quais são os pensamentos que você tem todos os dias? Nossos pensamentos podem nos levar à salvação. Por isso é necessário entendermos e processarmos em nossa mente todo o plano da salvação. Quando nós temos o plano da salvação na nossa mente, as circunstâncias vêm. Mas nós lembramos de quem? Da palavra de Deus. E quando eu lembro da palavra, eu decreto essa palavra. Eu encho a minha mente das coisas de Deus. Se você passa o dia inteiro ouvindo só coisa ruim. Você quer ver uma coisa? Se você assistiu o jornal o dia inteiro, é porque roubou, é porque matou, é porque estrupou, é porque lá na Ceilândia foi assaltado, é porque isso, é porque aquilo. Você sai na rua? Você sai, mas sai com medo, né? Você fica assim olhando, será que é um ladrão? Meu Jesus, será que aquele dali também não é ladrão? Será que não foi o que assaltou ali? Porque você passou o dia inteirinho enchendo a sua mente de quê? De coisa ruim. E eu digo para você, nem assista aqueles jornais mais, porque aí eu saio na rua feliz. Porque se você assistir ele o dia inteiro, até a tua sombra tu tem medo. Porque você fica com medo de tudo que acontece. Por quê? Porque você está enchendo a sua mente de coisas ruins. Por isso que nós devemos encher a nossa mente da palavra de Deus, das coisas de Deus. Lá em Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você ouve a mensagem. E aí você pensa naquela mensagem, não é? Não tem como você não pensar. Tudo que nós fazemos está ligado ao pensamento. Quando você lê, aí você fica pensando. Mas será que foi assim? Mas será que foi daquele jeito? Mas será? Mas meu Deus, então eu preciso entender melhor. E você fica pensando. A sua mente não para de pensar. Você fica pensando ali como que foi. Por isso que nós devemos encher a nossa palavra, a nossa mente da palavra de Deus. Porque se nós não enchermos a nossa mente da palavra de Deus, queridos, nós vamos ser pessoas más. Igual lá em Gênesis. Eles estavam tão ruins que entristeceu a Deus. A ponto de Deus destruir tudo e começar de novo uma nova geração. Se você não entender isso, e se você não mudar os seus pensamentos, você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Você não vai conseguir entrar onde você quer entrar. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos renovar a nossa mentalidade todo o tempo. É uma renovação de mente. É uma renovação de mentalidade, de pensamento, de conhecimento. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ter esse conhecimento. Quando alimentarmos a nossa mente com a palavra de Deus, logo nos enchemos de fé. E pela fé podemos crer em Jesus e sermos salvos. Pois é com o coração, com a mente que se crê para a salvação. Amém? Quantos creem nisso? Quantos creem que é com a palavra de Deus?
enchemos os nossos pensamentos. E é através dos nossos pensamentos cheios de Deus que vem a salvação. Porque depois do pensamento vem o comportamento. E o comportamento produz o quê? Um servo de Deus. Uma pessoa que tem uma linguagem santa, um pensamento santo, um comportamento santo, uma vivência santa. Não permita que os seus pensamentos sejam contaminados pela incredulidade, pela ação de espíritos malignos. Porque hoje nós estamos propícios a isso. É muita informação. E muitas vezes nós não paramos para pensar. Essa informação está certa? Nós não paramos para pesquisar. Essa informação é coerente? Essa informação tem base? Essa informação está assim, baseada naquilo que eu creio. Porque aquilo que eu creio, queridos, é o mais importante. E tudo na minha vida vai estar rodeado naquilo que eu creio. Então eu paro e eu penso. Hoje é tanta informação que as pessoas não querem parar para pensar. Elas só recebem informações o dia inteiro, né? O WhatsApp é o dia inteiro te dando informação, é o dia inteiro. E ali, se você não souber separar as informações, você vai terminar o dia piradão da cabeça. Por isso que tem certas coisas que não é bom nem a gente ver, nem ouvir, nem sentir, nem pensar. E falar, não, eu não quero. Leva para lá que eu não quero isso. Porque eu quero preferir viver com aquilo que o Senhor já me deu. Com aquilo que eu já tenho. Amém? Concluindo. Em que você está pensando agora? Pensou rápido? No que você está pensando agora? Em sua salvação? Em sua cura e libertação? O que você está pensando agora? Pensa aí. Então abra sua boca e declare a sua fé em Jesus. E seja salvo, curado, liberto e abençoado por Ele. Porque assim deve ser os nossos pensamentos. Assim como eu penso, eu sou. O que você tem pensado de você? Eu não sirvo para nada, eu sou um fracassado. Eu só sirvo para dar despesa. Eu sou um problema. É isso que você tem pensado sobre você? Ou você tem pensado, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Eu vou conquistar. Eu vou chegar onde eu quero. Eu vou mudar a história. Eu vou orar. Eu vou buscar o Senhor. O que você tem pensado? Eu sei qual é o meu propósito de vida e eu vou continuar firme nesse propósito. As lutas vão vir, mas eu vou continuar firme. O que você tem pensado? Você tem pensado, não, estou cansado de ir para a igreja, ninguém vai, eu também não vou. Está todo mundo desanimado, também vou ficar. Seus pensamentos estão sendo permeados em quê? Qual é a base dos seus pensamentos? Em que você está firmado? Que aquelas pessoas decidiram ser cavalo, cachorro, porque elas pensam que elas são assim. E você vê literalmente que elas não estão firmadas em nada. Só nelas mesmo. Quando nós estamos firmados no Senhor, nós entendemos qual é o pensamento que o Senhor tem sobre nós. Ele fala lá em Jeremias, igual eu li no começo. Vou ler de novo, para a gente encerrar. Ele diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esses são os planos que o Senhor tem ao nosso respeito. Qual é o plano que você tem a respeito de Deus? Qual é o plano que você tem a respeito de você mesmo? Amém? Saia daqui hoje pensando sobre isso. Como você se vê, é como você é. Você se vê ignorante? Você é ignorante. Você se vê manso? Você é manso. Você se vê estúpido? Você é estúpido. Porque é a forma que você se vê. Amém? Vamos ficar de pé.